Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo assim: o que Deus espera de mim. E eu quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1 e versículo 17. Ele diz assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Hoje é 12 de fevereiro de 2026. Grandioso Deus, no nome de Jesus estou aqui. Em oração quero te agradecer por esse momento, te apresento as pessoas que me ouvem, a família de todos, resolve os problemas. A minha família, a minha vida, essa é a nossa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: o que Deus espera de mim? É uma pergunta. O que é que Deus espera de mim, de você, da senhora, cada um de nós? Eu fiquei aqui pensando, será que a gente já parou para pensar sobre esse assunto? O que é que Deus espera de mim? Não é sobre a gente ser famoso, a gente ser uma pessoa importante, não é sobre a gente ser perfeito, porque isso a gente nunca vai acontecer de sermos perfeitos, né? Completamente, mas é sobre ser transformado, modificado. E hoje eu quero falar brevemente sobre isso. Hoje eu quero falar exatamente sobre o que precisamos fazer para ser, se não exatamente o que Deus quer que sejamos, mas nos esforçarmos para isso. Tem algumas coisas que eu acho importante a gente aqui elencar sobre isso. A gente precisa, para agradar a Deus, para fazer o que Deus realmente quer, o que espera de nós, da parte de Deus, o que Ele espera, é uma entrega total. A gente tem que ser aquela pessoa que, de uma forma voluntária, de uma forma até mesmo com compromisso pleno, a gente deve entregar a nossa vida totalmente a Deus. Quando a gente vê lá Paulo falando aos Romanos, né, na carta dele aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele fala daquela apresentação que a gente deve fazer diante de Deus com os nossos corpos como sendo um sacrifício vivo. Isso fala de entrega diária, não uma entrega parcial, mas total de nossas vidas. Então, a gente começa por aí, porque Deus não quer usar somente a gente ou ver uma mudança nossa exterior. Aliás, Deus nem começa usando a gente por fora. Ele começa nos transformando, por dentro mesmo. Deus também espera de nós aquele sentimento, sabe, de um bebê? E depois de uma criança, um adolescente, vai crescendo, uma nova vida. É o novo nascimento. Não é uma religião, não é sabe, essa é a minha denominação. Não, é uma transformação. Isso deve ser feito pela palavra de Deus. Lembra-se de Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3, quando ele fala, Jesus dizendo que era necessário que aquele homem, isso é para nós precisamos saber que todos, antes de encontrarmos com Jesus de verdade, somos um Nicodemos da vida. E é necessário que a gente realmente, como Nicodemos, é necessário a gente nascer de novo. E a igreja, né, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, isso aí não substitui uma vida rendida a Cristo. É importante, claro, irmos à igreja, mas isso simplesmente não prova o novo nascimento. Outra coisa que Deus... Desculpa, pessoal, estou um pouquinho
querendo ficar gripado. Uma outra coisa que Deus espera de nós é uma mente renovada, e esta mente sendo renovada é pela palavra dele, pela sua palavra. Romanos ainda, Paulo fala sobre isso, capítulo 12, versículo 2, Salmos 119, versículo 105. O salmista diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés, vai nos guiando nesse caminho tão tenebroso e escuro da vida. Outra coisa que Deus espera de nós é a obediência, mesmo quando isso dói dentro de nós. Não é fácil ser obediente. Os filhos, que nós todos somos filhos, né? Já fomos filhos ou somos de alguém, os filhos que o digam diante de seus pais. Obedecer não é fácil, né? Mas obedecer é o melhor do que sacrificar. E Jesus também falou sobre isso. Deus prova a nossa fidelidade nas pequenas coisas. A gente precisa fazer isso. E isso é um sinal de obediência, mesmo nas pequenas coisas. Outra coisa que Deus espera de nós é que a gente tenha um caráter espiritual convincente para todos, antes de a gente eu quero ser isso na igreja, eu quero ser isso na obra de Deus, eu quero fazer essa missão, ou seja, antes do nosso chamado. Paulo aos Gálatas, escrevendo aos irmãos na Galácia, capítulo 5, versículo 22, 23, fala que um dom sem caráter, ou seja, eu tenho um dom de pregar, eu tenho um dom de cantar, mas não tenho um caráter, destrói o ministério. A gente tem que ter esse fruto que sustenta o propósito que a gente tem diante de Deus. Eu quero concluir, entre tantas outras coisas que Deus espera de nós, mas uma coisa que Deus espera de nós de uma forma 24 horas, sempre constante mesmo, é uma santidade como estilo de vida. Não quero ser santo simplesmente para mostrar para alguém que eu sou diferente. Isso não é santidade. Santidade é aquela decisão diária, viver separado para Deus. Não é ser exclusivista, não é ser preconceituoso, mas é ser separado para Deus, vivendo uma vida em que seja espelho para o mundo. Alguém possa olhar e dizer, eu poderia ser assim também, no sentido positivo. E eu li como texto base, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, né? Ele fala sobre isso. Eu li o versículo 17, mas versículos 15 e 16 também fala sobre essa questão de viver uma vida em santidade. É essa palavra de hoje. Talvez amanhã estaremos aqui encerrando um ciclo dessa missão aqui, por isso, por nós, para Deus nos orientar como devemos fazer. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.